Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá gerando muita conversa. O Drex, o Real Digital Brasileiro. É aquele projeto grande do Banco Central do Brasil, sabe, o BCB, e assim desperta curiosidade, muita expectativa e, claro, um monte de perguntas. Para nossa conversa aqui, a gente analisou um monte de coisa, viu? Notícias recentes, daquelas fontes econômicas grandes, sabe? Análise de consultorias, informações do próprio Banco Central, claro, alguns estudos acadêmicos e até umas plataformas que tentam prever o futuro disso. A nossa missão aqui é tentar destrinchar o que realmente importa sobre o Drex, principalmente depois de tudo que a gente viu acontecer em 2025. A ideia é entender o que é o Drex na prática, como ele evoluiu, né, especialmente com essas mudanças de 2025, ver qual o cronograma mais realista agora e, olha, um ponto importante, discutir os riscos e as implicações que estão sendo comentados por aí. Porque, assim, muita gente já ouviu falar Drex, mas o que é exatamente que o BCB está cozinhando e porque parece que mudaram a receita no meio do caminho, sabe? E a velocidade também. É isso que a gente vai investigar. Com certeza. E, olha, é um tema super central hoje, né? Na agenda de modernização financeira. E não é só aqui no Brasil, não. O mundo todo, muitos bancos centrais estão nessa, explorando as moedas digitais deles, as CBDCs, né? Central Bank Digital Currencies, cada um no seu ritmo, com sua abordagem, mas assim, a direção está meio clara. E é legal ter essas fontes variadas que a gente olhou, porque tem desde o comunicado oficial do BCB, os documentos técnicos, até a reportagem da Reuters, da Forbes, que sentem mais o pulso do mercado, né? E também análises mais técnicas, tipo da Ledger Insights, que olha uma tecnologia bem de perto. E aí tem a visão da academia, com aquele estudo da UFRJ, e até o que o pessoal está prevendo no Metaculus. Acho que dá para a gente ter uma visão bem completa do pé que o projeto está no final de 2025. Ótimo, ótimo ponto. Então vamos começar do básico mesmo. Quando o Banco Central fala Drex, o que ele quer dizer na prática? É só o nosso dinheiro, só que digital? Boa pergunta. É o ponto de partida, né? O DREX, essa sigla, é Digital Real Eletrônico X. O X meio que para dar essa ideia de moderno, conectado. Tipo o Pix. É sim a representação digital do nosso real. Mas assim, a ambição é bem maior do que só criar uma nota de real eletrônica para a gente pagar as contas. Os documentos do BCB deixam isso bem claro, sabe? O foco é construir uma nova infraestrutura nova para o sistema financeiro. Infraestrutura nova. O que seria isso, assim, na prática? Então significa usar tecnologia mais moderna. O pessoal fala muito em DLT, né? Distributed Ledger Technology. A gente pode pensar nisso como se fosse um livrão de registro digital, sabe? Compartilhado, seguro, com criptografia, onde as transações ficam lá, registradas, de forma segura e, em tese, transparente. Embora, bom, a gente vai falar disso, o tipo exato de DLT e o quanto ele seria aberto ou fechado, isso foi um dos pontos que mais mudou em 2025. Mas a ideia geral é que essa infraestrutura permita não só pagar as coisas, mas fazer coisas novas. E que coisas novas seriam essas? O pessoal fala muito em tokenização, contratos inteligentes. Como é que isso funcionaria? Exatamente. Tokenização é tipo assim, pegar um ativo do mundo real, sei lá, um apartamento, um carro, um direito de receber um dinheiro no futuro, até soja, milho, e transformar isso em fichas digitais, os tokens. E aí você negocia esses tokens direto nessa rede do Drex. Teoricamente mais rápido e mais barato. Imagina, tipo, vender pedacinhos de um apartamento como se fossem ações, só que em tokens. E os contratos inteligentes são programas de computador que rodam nessa rede e executam sozinhos o que está combinado num contrato. Por exemplo, um contrato que libera o pagamento para um vendedor na hora que o sistema confirma que a mercadoria foi entregue. Tudo automático, sem precisar de um monte de gente no meio para conferir. Ah, entendi. Então o Drex ele é tipo a plataforma e o dinheiro oficial para fazer essas operações mais complexas acontecerem juntas. Isso. Ele seria o dinheiro digital oficial para liquidar, para pagar mesmo, essas operações dentro dessa plataforma nova. E aqui tem um dado interessante que a Reuters trouxe.
Entre 2024 e 2025, parece que uns 90% do volume de cripto negociado no Brasil era de stablecoins. Sabe, aquelas moedas digitais que geralmente tentam seguir o dólar. Isso mostra que tem uma demanda gigantesca por ativo digital estável. Para pagamento, para mandar dinheiro para fora, talvez até como investimento ou reserva. Daí o BCB com o Drex parece que quer entrar nesse jogo, né? Oferecer uma alternativa oficial, regulada, supervisionada, para competir com essas stablecoins privadas e trazer essas operações para dentro do sistema financeiro oficial. Faz sentido. O BCB quer oferecer o dólar digital deles, só que em real, para ocupar esse espaço. Mas, como você disse, esse projeto não é de hoje. Já tem uns anos, né? O que foi que aconteceu em 2025 para ter essa guinada tão forte no Drex? É verdade. A história vem lá de 2020, com estudos e tal. Depois vieram testes, um piloto começou a rodar mais para valer em 2023, 2024, com os bancos, outras empresas. O plano original, pelo que parecia, era ter algo mais para o público já no fim de 2024 ou durante 2025. Só que aí, durante 2024, principalmente no primeiro semestre de 2025, o BCB confirmava que estava avançando tecnicamente, né, em tokenização, em juntar com o Pix, mas ao mesmo tempo começaram a aparecer uns sinais fortes de que eles estavam repensando a estratégia, a parte técnica mesmo. Fontes como a Forbes, a Ledger Insights foram bem diretas nisso. Parece que eles se afastaram daquela ideia inicial de usar uma blockchain totalmente pública, aberta, tipo do Bitcoin. Ué, mas por quê? Usar blockchain pública não era o legal da história? Pela transparência? Por não ter um controle central tão forte? Na teoria, sim. Só que na prática, parece que apareceram umas preocupações bem grandes. Primeiro, escalabilidade. Ou seja, a capacidade de processar milhões, bilhões de transações por segundo, que uma moeda nacional precisa, né? Rápido e barato. Muitas blockchains públicas ainda sofrem com isso. E segundo, talvez até mais sério, privacidade. Como que você garante o sigilo do que as pessoas fazem com o dinheiro delas numa rede pública? Mesmo que os dados não tenham o nome da pessoa direto, daria para rastrear. E para o Banco Central, garantir a privacidade financeira é crucial. Só que é difícil casar isso com a transparência total de uma blockchain pública. Entendi as dificuldades. E como isso se refletiu nas mudanças de 2025? Você falou que foram ajustes importantes. Olha, dá para a gente agrupar em 3 grandes mudanças pelo que as fontes mostraram até o fim de 2025. Primeiro, um redesenho técnico. Ficou claro que eles caminharam, ou pelo menos sinalizaram forte, para usar tecnologias DLT mais controladas, talvez permissionadas, onde só quem é autorizado pode validar a transação, ou até soluções híbridas, que misturam coisa centralizada com distribuída. A Forbes, por exemplo, entrou em detalhe nessa mudança técnica. Na prática, isso significa mais controle para o BCB e para os bancos, para as instituições autorizadas. O que pode até ajudar na escalabilidade e na privacidade, porque o acesso aos dados fica mais restrito, né? Mas aí diminui aquela abertura e descentralização que se falava no começo. Então ficou menos Bitcoin do real e mais sistema do BCB e dos bancos. Exatamente. O que já puxa a segunda mudança. Para a gente usar no dia a dia, pagar um para o outro, P2P, de forma super descentralizada, e foi mais para uma plataforma de atacado, para o sistema financeiro mesmo. Quer dizer, usar o Drex principalmente para liquidar a operação entre banco, para registrar e negociar aqueles ativos tokenizados que a gente falou, título público, garantia para empréstimo, e para integrar mais fundo com o Pix, talvez para criar função nova lá na frente. A Reuters apontou muito essa pegada mais ferramenta para o mercado financeiro, em vez de lançar direto para o povão. Então é por isso que talvez a gente não veja o Drex no aplicativo do banco tão cedo assim. Exatamente. E essa é a terceira mudança-chave, a revisão do prazo da implantação. Aquela expectativa de ter um lançamento para o público geral ainda em 2025, essa foi para o espaço. Várias fontes, desde publicação de setor, tipo CPG Clique Petróleo e Gás, até análise de consultoria, tipo Economist Intelligence Unit, e até previsão lá no Metaculus, tudo apontou para um lançamento bem mais devagar, gradual. Uma versão completa mesmo para todo mundo, talvez só em 2026 ou até depois. O ponto é, não tem uma data para o Drex ligar. Vai ser em fases, depende dos testes, que continuam, depende de terminar a regra específica e de como o mercado vai aderir.
O BCB está testando um monte de coisa, as fontes oficiais falam de dezenas de usos em teste entre 2023 e 2025, mas a chegada na mão do público foi adiada. Entendi. Então a mensagem de 2025 foi meio, olha, o Drex continua, mas a cara técnica mudou, o foco agora é mais no sistema financeiro e o cronograma é mais longo e por etapas. Essa é a leitura perfeita do que as fontes indicam no final de 2025. A ambição lá na frente pode até ser a mesma, mas o jeito de fazer ficou mais pé no chão, mais cauteloso e focado no atacado financeiro para começar. Ok, essa reorientação para um modelo mais controlado, mais focado no sistema financeiro, pode até fazer sentido, né, para começar devagar, testar, mas isso não levanta também umas bandeiras vermelhas? Quais são os riscos que essas fontes que a gente olhou apontam para esse caminho? Sem dúvida nenhuma. E aqui a gente entra num ponto super crítico dessa discussão toda sobre o Drex e qualquer CBDC, na verdade. O jeito que a tecnologia é feita e colocada para rodar tem consequências enormes. As fontes que a gente analisou, incluindo alertas de organizações internacionais tipo a CBDC Tracker e reflexões de estudos acadêmicos como o da UFRJ, destacam principalmente 5 áreas de preocupação. A primeira, e talvez aqui mais dá pano para manga, é a questão da privacidade e vigilância. Se o sistema Drex, por ser mais centralizado ou permissionado, permitir que o Banco Central ou outras autoridades tenham acesso muito fácil, muito detalhado ao histórico de tudo que cada um faz com o dinheiro, quem pagou o quê, para quem, quando, onde e tudo mais, isso cria um potencial gigantesco para a vigilância financeira. É a porta aberta para um controle que a gente nunca viu sobre como as pessoas usam o próprio dinheiro. A CBDC Tracker, por exemplo, monitora exatamente isso. Como os projetos no mundo estão colocando, ou não, barreiras para proteger a privacidade. O risco é a gente perder muito da autonomia que o dinheiro físico, que é anônimo, dá pra gente. Nossa, essa ideia de cada cafezinho que a gente toma poder ser rastreado pelo governo é algo que realmente assusta muita gente. Exato. E isso liga direto com o segundo risco, programabilidade e condicionalidade. O Drex, por ser digital, ele pode ser programável. O que isso quer dizer? Que quem emite, tecnicamente, pode colocar regra no próprio dinheiro. Imagina um auxílio do governo pago em Drex que só pode ser gasto no supermercado ou na farmácia, ou um dinheiro que vence se você não usar até tal data. Para quem administra política pública pode parecer eficiente, mas o risco é imenso. Abre caminho para um controle social absurdo, para discriminar tipo, restringir o uso para certo grupo ou para coisa que o governo não gosta, e limita demais a liberdade econômica, a escolha de cada um. O estudo da UFRJ que a gente viu fala exatamente desse dilema, a possível utilidade contra o perigo para as liberdades. É tipo um dinheiro com um manual de instrução que vem de cima para baixo. Meio distópico, né? De fato, o terceiro risco é o de desvalorização e confiança. Se a arquitetura do Drex e as regras dele permitirem que o Banco Central mude as características muito fácil, sei lá, mudar a regra para trocar por real físico, botar limite de quanto você pode ter na conta do nada, ou até congelar ou apagar saldo em certas situações, a confiança das pessoas no valor e na estabilidade do Drex pode ir pro ralo rapidinho. E para qualquer moeda funcionar, confiança é tudo. Por isso que garantir que um Drex vale sempre R$1 físico e ter regras claras e estáveis é essencial. O próprio BCB tem falado disso. Claro, sem confiança ninguém ia querer usar. O quarto risco, que pode parecer irônico, é o da exclusão financeira. Embora muita gente fale que as CBDCs podem incluir mais gente no sistema financeiro, uma implementação como a do Drex, que vai ser totalmente digital, pode acabar excluindo justamente quem já tem dificuldade. Pensa nos idosos que não se dão bem com tecnologia, pessoal em área rural sem internet boa ou sem celular moderno, ou quem não tem o que chamam de letramento digital. E mais, se para usar o Drex precisar de uma identidade digital complicada ou um cadastro super rigoroso, isso pode criar mais barreira ainda. Estudos internacionais de pilotos de CBDCs já mostram esse risco, viu? De piorar a exclusão em vez de ajudar. Quer dizer, a ferramenta que era para conectar pode acabar deixando mais gente de fora ainda. Seria um tiro pela culatra. Exatamente. E por último, o quinto risco que aparece bastante é o operacional e cibernético. Pensa bem, concentrar uma parte enorme das transações do país numa plataforma digital nova, mesmo que use DLT, cria um alvo gigante para fraude, para erro de sistema e, claro, para ataque cibernético.
Uma falha grave, um ataque bem sucedido. Nossa, podia ter consequência para todo o sistema, seria devastador. Fontes como a Forbes até sugeriram que essa preocupação com segurança, com a robustez da plataforma, foi um dos motivos para o redesenho técnico do Drex em 2025. Buscar um modelo talvez mais controlável e, em tese, mais seguro. Mesmo que isso traga outras questões, como a gente falou, de privacidade e controle. Analisando esses 5 riscos: privacidade, programabilidade, confiança, exclusão e segurança, fica muito claro que o detalhe faz toda a diferença, né? A questão crucial não parece ser só se a gente vai ter o Drex, mas como ele vai ser feito, nos mínimos detalhes. E, talvez mais importante ainda, como ele vai ser regulado para tentar evitar ou pelo menos diminuir esses perigos todos. Precisamente. A arquitetura técnica final que o BCB escolheu, quão distribuído ou centralizado vai ser, que tecnologia de privacidade vai ter de verdade, tipo anonimato para transação pequena, por exemplo, isso é fundamental. Mas talvez mais importante ainda sejam as travas legais e regulatórias que vão vir junto com o Drex. Vai ter limite claro na lei para essa programabilidade do dinheiro? Como vai ser a supervisão, a governança disso? Como a proteção de dados vai ser garantida na prática? A transparência sobre as regras do jogo vai ser suficiente? São essas escolhas, tanto técnicas quanto legais e políticas, que vão dizer se o Drex vai ser uma ferramenta para modernizar para o bem ou um instrumento de controle exagerado. Foi uma análise bem densa, mas super importante para a gente entender as camadas desse projeto. Se a gente fosse resumir os pontos cruciais que saíram dessa nossa investigação sobre o Drex, olhando para o cenário do final de 2025, o que a gente destacaria? Olha, eu diria que, primeiro, ficou bem claro que o Drex é mais do que só um real digital para pagar conta. É um projeto de infraestrutura mesmo, pensando no futuro do sistema financeiro, com foco forte em tokenização e contrato inteligente. Concordo. E o segundo ponto-chave é que 2025 foi mesmo um ano de ajuste de curso importante. O projeto teve um redesenho técnico, né? Se afastou da ideia inicial de blockchain pública, reorientou o foco inicial mais para o sistema financeiro, para o atacado, do que para o cidadão comum, para o varejo. E o cronograma de lançamento para todo mundo foi adiado, provavelmente para 2026 ou mais para frente, e vai ser gradual. Exatamente. E o terceiro ponto, talvez o mais crítico para a sociedade, é essa consciência dos riscos. Privacidade, potencial de controle, exclusão digital, segurança. São preocupações muito reais, muito sérias, que precisam ser cuidadas não só na tecnologia, mas principalmente com regra forte e debate público aberto e transparente sobre os limites, sobre as garantias que a gente precisa. A análise da CBDC Tracker sobre como essas salvaguardas são vitais é um alerta que a gente ouve em todas as fontes mais críticas. Portanto, a conclusão que dá para tirar das fontes hoje é que a questão não é tanto se o Drex vem, o caminho parece traçado a médio prazo, mas sim como ele vai ser implementado. O formato final da tecnologia e, principalmente, as regras do jogo que vão acompanhar é que vão definir o impacto real na economia e na nossa vida. Perfeitamente colocado. A tecnologia abre as portas, mas são as escolhas humanas, legais, éticas, políticas que vão definir o que passa por elas. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para pensar, onde que está o equilíbrio ideal entre buscar a eficiência, a inovação, a modernização que uma moeda digital como o Drex pode trazer e, ao mesmo tempo, proteger direitos tão básicos como a privacidade e a liberdade de usar o nosso próprio dinheiro como a gente quiser. É uma tensão que, com certeza, vai continuar no centro do debate enquanto o Drex e outras CBDCs avançam pelo mundo. Muito obrigada por essa análise tão esclarecedora, tão cheia de detalhes importantes. E para todo mundo que acompanhou a gente nessa investigação, esperamos que tenha ajudado a entender melhor onde está e para onde pode ir o projeto Drex. Até a próxima!